Olá, amigos. Aqui é o Rubiano Oliveira novamente. Estou muito feliz de poder estar aqui no vídeo 2, trazendo mais informações, trazendo mais conhecimento sobre todo esse universo que é o que eu chamo de despertar da consciência, que é trazer para a sua vida a felicidade incondicional, transformar o sofrimento da sua vida em felicidade. Tá? Primeiro eu queria agradecer os comentários do vídeo 1. Eu fiquei muito feliz. Alguns comentários me deixaram, inclusive, emocionados. Tá? É o que a gente vai falar hoje, inclusive, sobre emoção. E me deixaram bem emocionados. No sentido de perceber como as pessoas realmente estão interessadas nisso. Estão interessadas na sua melhora pessoal, na sua busca pelo aperfeiçoamento pessoal. Então isso realmente me deixou muito feliz de ver que esse material está ajudando realmente, como já ajudou milhares de pessoas pelo mundo, tá, gente? Quando eu falo milhares de pessoas pelo mundo, isso não é mentira, não. Isso é uma realidade. O despertar da consciência era uma coisa muito restrita antigamente, alguns iogues que ficavam em montanhas, pessoas que já vinham, de certa forma, iluminadas ao planeta, mas hoje isso já está se tornando uma coisa muito mais popular, vamos dizer assim, né? Muitas e muitas pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento. E, inclusive, uma das formas de que está acontecendo essa aceleração do acesso ao conhecimento é a internet. E é por isso que eu estou fazendo uso realmente dessa ferramenta para trazer essa informação de uma forma muito maior. A minha intenção é atingir muito mais pessoas e realmente compartilhar isso com muito mais pessoas. Então, para mim está sendo muito legal ver que esse primeiro vídeo fez um grande sucesso, muitas pessoas assistiram. Eu tive olhando as estatísticas e quase 4.000 pessoas assistiram o vídeo. Eu fiquei muito feliz com isso, tá? Essa repercussão inicial. E espero que esse segundo vídeo ainda seja mais visto e espero ainda mais comentários de vocês, porque é com isso que a gente vai melhorando ainda mais o material. Bom, mas a gente fala mais sobre isso depois. Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou convidar novamente, assista o primeiro vídeo. O primeiro vídeo está falando sobre relacionamentos, e vida é relacionamento. Então, quando você trabalha os seus relacionamentos na sua vida, você já melhora muito a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua qualidade da sua felicidade. Vamos falar aqui sobre qualidade da felicidade, tá? Porque para muitas pessoas a felicidade está um pouquinho, está médio, mas sempre está tendo uma dissonância ali entre o ideal, que é a felicidade que eu considero a felicidade incondicional, tá? Que é alcançada com o despertar da consciência. Mas então, quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, procura ver. Eu sei que é 1h30, eu dei uma exagerada, inclusive, no primeiro vídeo, mas era um assunto tão importante e eu não consegui deixar de passar todo o meu conhecimento sobre aquilo, tá? Pelo menos tudo ali que eu consegui me lembrar naquele momento, tá? Sobre relacionamentos. É muito interessante, muito importante. Não vejam isso como algo simples, tá? Isso traz uma mudança radical na sua vida. Mudar a qualidade dos relacionamentos em sua vida muda radicalmente a qualidade da sua vida, certo? Bom, o que teremos nesse segundo vídeo? No segundo vídeo a gente vai falar sobre emoções, tá? E eu coloquei aqui é um que a gente chama de mapa mental, tá? Onde eu coloquei aqui sobre, aqui está o primeiro vídeo, tudo que foi falado no primeiro vídeo, e aqui o que a gente vai falar no segundo vídeo sobre emoções. E eu já começo falando que sofrimento sempre é opcional. O sofrimento é opcional. Isso pode parecer uma fantasia, uma coisa impossível, utópica, mas realmente é. Sofrimento é opcional. Só que, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não sabe disso. Infelizmente, não sabemos sobre isso. Tá? Que o sofrimento é opcional. Então, basta alguns ensinamentos, um entendimento em si sobre o que é o sofrimento, para que a gente possa realmente trabalhar isso
e há um ponto que a gente vai perceber que é opcional. Você sofre porque você quer, tá? E muitas vezes a gente gosta, inclusive, de sofrer. Mas isso fica para um próximo assunto, tá? Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o que é emoção. A gente vai falar sobre cargas emocionais é igual sofrimento, emoções versus saúde e dissolvendo cargas emocionais, tá? Então a gente vai começar falando sobre as emoções. Vamos chegar a uma parte que a gente vai falar sobre qual a relação entre cargas emocionais e sofrimento, como as emoções influenciam na saúde e como dissolver essas cargas emocionais, né? Já que elas geram sofrimento. Tá ok? Então, vamos começar. Espero a atenção de todos. Se você tiver algum telefone, alguma coisa aí que possa distrair, desliga, dá um tempinho para você agora. Esse é o momento que você tem para sua melhora pessoal, para o seu autoconhecimento. Então vamos lá. Bom, segredos sobre a cabana. Agora a gente vai falar sobre emoções. É um dos temas que eu acho dos mais importantes na minha vida, na minha experiência de vida, tá? Trabalhar as emoções, trabalhar as cargas emocionais, que a gente vai falar mais à frente, é vital para que você se liberte do sofrimento. É vital, ok? Com isso você vai ganhar uma capacidade maior de consciência, a sua consciência vai se expandir e você vai conseguir ver todos os jogos e todos os dramas que a sua mente impõe em você. Na verdade, o sofrimento vem da mente, tá? É a mente, ou seja, os pensamentos é que te fazem sofrer. Mas as emoções, elas são um combustível para isso. Então, vamos ver agora um pouco mais sobre isso e como a gente pode trabalhar isso em nós mesmos, tá? E conseguir um ponto onde as emoções não vão interferir mais no nosso sofrimento, ok? Então vamos lá. Bom, o que é emoção? Eu listei aqui algumas emoções sobre tristeza, medo, raiva, inveja, decepção, ciúmes. Aqui é lógico, eu citei algumas mais negativas, mas não quer dizer que algumas positivas também não influenciem para o seu sofrimento. Isso pode acontecer, ok? Mas as que mais realmente geram sofrimento são essas, né? E outras, tá? Eu citei só algumas aqui. Agora, essa frase aqui pode não ser de todo conhecimento seu, tá? Emoção é uma sensação corporal, mas que tendemos a dramatizar. Uma sensação corporal, fica com essa frase, porque é um ponto muito interessante isso. Uma sensação corporal. Mas que tendemos a dramatizar. Tanto é físico, tanto é corporal, que a gente sempre dá uma dramatizada, principalmente quando ela é muito intensa, tá? É lógico que se você está lá guardando uma tristeza, um medo, uma raiva, mesmo assim, ainda a gente percebe que a pessoa não está legal. A gente acaba percebendo que tem alguma mudança ali, que a pessoa não está um pouco diferente. A gente percebe isso. Mas muitas vezes isso é expresso de uma forma ainda mais poderosa, né? Principalmente quando é raiva, quando é ódio, insegurança, medo, né? Então isso é apresentado de uma forma ainda mais extrapolada fisicamente, né? Externamente. A gente consegue perceber com mais clareza que a pessoa está sentindo isso ou aquilo. Tá? Uma emoção é uma manifestação interna e externa do nosso corpo, muitas vezes visível e pública. Tá? É o que eu acabei de falar. Muitas vezes é visível e pública. A pessoa que está do seu lado vai perceber. Quanto mais exagerada, melhor. O ego gosta de ter atenção. Sobre o ego, a gente não vai tratar nesse mini curso, tá? O ego já tem mais a ver com uma persona, com personas criadas pela mente. A gente não vai entrar tão a fundo na mente. Mas quem já conhece, quem já ouviu falar sobre ego, sobre o ego mental, tá? Sobre o eu menor, sabe do que eu estou falando, tá? Mas não é necessário nesse momento. Só esteja atento que quando você está muito concentrado em ego, você está muito fundo nesse processo do ego, você gosta de atenção. Enquanto mais exagerado suas emoções, melhor. Você ganha mais audiência, mais destaque. Bom, como surge uma emoção?
Elas são disparadas em seu corpo quando você tem contato com uma situação que é igual a situações já ocorridas em sua vida e que repetem o mesmo padrão emocional. Você está condicionado a ter específicas emoções conforme toda a variedade de situações que você vive em sua vida. O que acontece é que se você está condicionado a ter raiva quando acontece qualquer tipo de falta, igual na imagem aqui, que é lógico, é uma piada, tá, gente? Acabou o papel higiênico, acabou, sei lá, o arroz, vai lá correr para a cozinha, vai fazer a comida, acabou o arroz, acabou o óleo, ou qualquer tipo de coisa, e você sente aquele impulso de raiva. Para muitas pessoas, coisas pequenas como essas, acaba o dia. Entendeu? Você chegou num ponto de ônibus, perdeu o ônibus, acabou o dia. E assim por diante. Então, essas vários gatilhos que são resultado de várias coisas que durante a vida, desde a sua infância, você foi guardando, que se falta isso, eu tenho raiva. Se acontece isso comigo, vamos supor, ah, se alguém fala alguma coisa um pouco mais torta para mim, de uma forma um pouco mais indelicada, eu tendo a ficar triste. Então são gatilhos. Conforme aquela situação acontece, você fica triste, com raiva, com ciúmes, entendeu? Se toda a sua vida você teve algo que fosse um gatilho, como os ciúmes, no caso, né? Que você tem ciúme das pessoas quando elas estão muito achegadas. Um exemplo típico, tem muitas pessoas que não gostam que um homem chegue e dê dois beijinhos numa mulher. Tem pessoas que não gostam disso. Elas acham que ultrapassa os limites. Então ela tem um gatilho que aquilo incomoda ela. Então na hora que aquilo incomoda, automaticamente é disparada uma emoção dentro da pessoa, tá? Isso é uma coisa simples, tá, gente? Eu estou tentando exemplificar aqui, mas acho que todo mundo já percebeu que em situações específicas você tende a demonstrar aquele mesmo padrão emocional, tá? Elas vêm e vão completamente descontroladas, você não administra isso. Isso eu acho que é claro para todos, né? Quando você está com raiva, muitas vezes você não queria estar com raiva. É o que muitas pessoas falam no depois, né? Muitas falam, puxa, eu não queria ter estourado com aquela pessoa, eu não queria ter falado daquela forma, eu não queria ter sido rude, entendeu? Eu não queria estar nessa situação triste, eu não queria estar triste e assim por diante, eu não queria ser ciumenta, né? Então essas emoções elas vêm e você não tem controle nenhum sobre a emoção, tá? Na verdade não tem porque você não sabe como trabalhar isso, mas na nossa sociedade, no estado de consciência que a sociedade vive hoje, é muito comum a grande maioria das pessoas serem simplesmente controladas pelas emoções, pelos atos emocionais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre sentimento. Sentimento é aquilo que vem do coração, é uma sensação que toma todo o seu ser internamente, de forma positiva. Sentimentos, amor, felicidade, serenidade, compaixão, gratidão, paz interna, etc. Bom, sentimentos, tá? Não é que é totalmente diferente de emoções, tá, gente? Mas o sentimento é uma coisa muito mais profunda. Quando você realmente você sente um amor, a gente até costuma falar, inclusive tem a própria ligação com o coração, né? Que você sente algo ali, algo aperta no peito, às vezes aquela travada na garganta e tal. Você sente que é alguma coisa interna, é algo poderoso. E isso nem sempre é demonstrado externamente. Muitas vezes você está muito feliz e as pessoas nem percebem. Elas nem têm assim uma noção. Apesar que quando você está muito feliz, às vezes percebem sim. Porque você está até energeticamente você está em outro nível, né? Então as pessoas percebem que você acaba influenciando, inclusive, ao seu redor, né? Mas é uma coisa mais interna, é como se fosse uma energia que está ali que transforma até a forma de você sentir, agir e tudo mais, tá? Agora tem uma coisa interessante, conforme a gente se aprofunda, né, em sentimentos, nessa questão dos sentimentos, quando a gente fala de amor, felicidade, serenidade, compaixão, gratidão, paz interna, é muito interessante que quando a gente se aprofunda nisso, ou seja, quando a gente experiencia realmente isso e a gente começa
a se aprofundar muito no autoconhecimento, chegando inclusive depois no despertar da consciência, você começa a perceber que isso faz parte de uma coisa só, tá? Amor, felicidade, serenidade, principalmente compaixão, gratidão, paz interna, é tudo uma coisa só no fundo. É uma coisa só. É como se fosse a energia divina é, se apresentando a você naquele padrão, no caso, sentimento, né? Então você sente que isso é algo que vai além de simplesmente você rotular, como amor, como felicidade, não. É algo que engloba tudo, tá? Quando você se sente muito completo, que é o que acontece quando a pessoa realmente é totalmente desperta, que ela chega totalmente ao despertar da consciência, ela se sente completamente completa. E isso, essa completude vem disso tudo, de você estar tá sentindo amor, a felicidade, a serenidade, aquela paz interna onde nada te abala e, e que o sofrimento não consegue invadir nenhuma parte de você. Então você começa a perceber que isso faz parte de uma coisa só. Mas como a gente tem que expressar isso de uma forma mais didática e tudo mais, né? Como a gente se expressa, as palavras elas falam muito pouco do que é a realidade, mas vamos falar como amor, felicidade, vamos colocar nomes, tá? Uma coisa que a mente gosta muito, colocar nomes. Bom, o que não sabemos sobre a emoção? As emoções são experiências, sensações em seu corpo. Nada acontece de real psicologicamente, ok? Então isso é muito importante. São experiências, sensações em seu corpo, tá? A gente tende a achar que isso tem muito a ver com psicologia, com a mente, tudo mais, mas no fundo a emoção em si não, tá? Acontece um disparar automático da mente, que inunda seu ser com várias perguntas, comparações, questionamentos, imaginações, é uma confusão completa e descontrolada. O que acontece é o que eu disse para vocês, as emoções é como se fosse um combustível da mente. Então, quando a emoção é disparada, a mente também é disparada. Ela também foge ao controle, tá? Então, ela faz com que você entre num loop negativo. E você começa a pegar aquele acontecimento, aquela situação, e a mente entra num loop e começa a repetir a mesma coisa, começa a tentar encontrar desculpas, o porquê, os porquês, comparações, julgamentos. Então entra nesse disparar automático, tá? Mas o combustível maior para isso são as emoções. Mesmo as emoções que parecem ser boas, são passageiras e nos levam de um extremo a outro. Essa que emoções boas também podem levar ao sofrimento, tem muito a ver com aquela coisa do eu quero um carro novo. Beleza. Você quer um carro novo, está disposto a comprar, você tem todo aquele empenho para conseguir o dinheiro, vai e compra o carro. Ok. Na hora que você compra o carro, você vai se sentir extremamente feliz, tá? Aqui não é felicidade, tá, gente? Felicidade é algo mais contínuo, é algo mais profundo. Você vai se sentir feliz. Por quê? É só feliz e não uma felicidade, tá? Porque esse feliz é extremamente passageiro, tá? Para muitas pessoas pode ser o mesmo dia. Depois deu uma volta, tá? Falou, não é tão legal assim. Eu achava que era melhor. Deu aquela volta no carro, tá? Andou bastante, pisou bastante no acelerador, viu que ele faz aquela velocidade que queria ou não, tá? Ou que ele é espaçoso, tão espaçoso quanto você queria para sua família, que vai caber todos os seus filhos, você fica feliz e tal. Mas para muitas pessoas, isso pode acabar no mesmo dia. Depois que testou ali, não era tanto assim, aí já vai baixando aquele nível de felicidade ou de alegria ali com a compra do novo carro, né? Para outras pessoas, não. Para outras pessoas pode passar uma semana, para outras pessoas pode passar um mês. E depende muito do fabricante também, né? Se na outra semana sai um carro melhor que o seu, você já olha e fala, puxa, hein? Se eu tivesse esperado mais uma semana, eu tinha comprado o outro. E o outro é tão melhor. Então, você já percebe que essa alegria, ela vai te levar, às vezes, do extremo daquela coisa boa,
para algo que a gente pode considerar ruim, tá? Que é o sofrimento. Se você já pensou isso nesse exemplo simples que eu dei, que é o que muitas pessoas acontece muito com o celular, inclusive. Na verdade, hoje em dia acontece com quase tudo porque o mundo é uma loucura e eles inventaram essa moda que tem que sair produto novo no mínimo em 6 meses. Antes era sair um produto novo a cada 10 anos, hoje a tecnologia quer te entregar um produto novo a cada 6 meses ou menos, né, dependendo do produto. Então, o celular você compra hoje um iPhone, passa 3 meses, o iPhone sai um novo e você olha e fala, gente, eu quero aquele, esse não me agrada mais. Então, todo aquele trabalho, aquela, todo aquele investimento de energia, de, de, de esperança e tudo mais que você colocou para ter aquele produto simplesmente evapora em muito pouco tempo. Então é muito passageiro, tá? Bom, o acúmulo dessas emoções nós chamamos de cargas emocionais. Conforme você foi acumulando essas situações emocionais, principalmente na infância, tá? A infância é o berço desses traumas emocionais, tá? Traumas emocionais que geram cargas emocionais. A infância é o berço disso. Então, lá, a maioria das cargas emocionais elas foram criadas lá e elas vão sendo, como a gente gosta de usar esse exemplo de carga, é como se você fosse colocando mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, carregando mais, né? E as cargas emocionais, na verdade, emoção é energia, tá? Eu não sei se a gente vai entrar nesse detalhe mais à frente, mas emoções é energia que está no seu corpo. É por isso que é muito físico, que é uma energia acontecendo no seu corpo, tá? Então, conforme vai acontecendo isso na sua vida, e aquelas situações vão se repetindo, inclusive vão se repetindo, tá? Inclusive, enquanto você não elimina ou dissolve essas cargas emocionais, essas mesmas emoções, elas continuam se repetindo, num loop infinito dentro da sua vida, tá? É aquela coisa que a pessoa casa com, vamos supor, uma mulher casa com um homem, e aquele casamento foi péssimo, passa 2, 3 anos, 4 anos, não sei, e ela larga daquele homem, e ela começa a procurar um novo parceiro. E de repente ela casa com um novo parceiro, e quando ela se percebe, né, porque são daquelas coisas que acontecem inconscientemente, tá? A gente, no nível consciente, até às vezes percebe, mas deixa pra lá e tudo mais, mas vai ficando lá no inconsciente, você de forma inconsciente vai levando. Passa um mesmo tempo, você pensa, gente, eu casei com o mesmo marido. É o mesmo problema, eu tenho os mesmos problemas com esse marido. Parece que é um looping, parece que está acontecendo tudo de novo. Ou dificuldades nos relacionamentos. Quantas pessoas têm dificuldades no relacionamento? Por causa de algum problema, algum conflito interno, que provavelmente é uma carga emocional, tá? É, que gera repetição daquilo. Namorados com o mesmo padrão, namoradas com o mesmo padrão. Você acaba vendo, gente, mas eu só namoro pessoas desse jeito. Por que que eu caio nessa? Como que eu caio nessa? Eu já namorei 10 pessoas, as 10 pessoas sempre têm os mesmos problemas, entendeu? Ou trazem os mesmos problemas para minha vida, né? Geram os mesmos sofrimentos. Então, isso é um looping. Mas por quê? Existe uma inteligência superior, tá? Existe algo maior. Isso faz parte do jogo, faz parte desse enredo todo da vida, que está querendo te mostrar que aquilo precisa ser resolvido. Existe algo dentro de você que precisa ser resolvido. Ou seja, você precisa parar, sentar e meditar sobre isso. Bom, por quê que isso está se repetindo na minha vida? Tá? Agora, com esse conhecimento que eu estou te passando sobre as cargas emocionais, vai ficar ainda mais claro como trabalhar isso, tá, gente? Dissolvendo as cargas emocionais, você consegue 100% se libertar de qualquer conflito interno que exista dentro de você, tá? Então, é essa a importância da dissolução das cargas emocionais. Vamos continuar? Foi. Bom, surgimento das cargas. As cargas emocionais começam a se acumular
desde o útero materno e continuam para sempre. Mas os primeiros anos de vida são os responsáveis pela maior parte dessas cargas, como eu já disse, tá? As cargas criadas na infância serão as mesmas cargas disparadas durante toda a vida. Como fugimos delas? Esse ponto é importante, tá? As cargas criadas na sua infância são basicamente as mesmas que são disparadas durante toda a vida. Inclusive a gente fala muito, isso é estudo dentro da psicologia, psicanálise, existem estudos que mostram isso aqui. A maioria dos adultos de hoje tem uma inteligência, a gente está falando agora de inteligência emocional, ou seja, um controle sobre as emoções, tá? De uma criança de 4 anos de idade, tá? Isso parece bobagem, você pode pensar que é bobagem, mas é a pura realidade. É a pura realidade, gente. Hoje a gente vê adultos, casais, relacionamentos onde você percebe que as pessoas agem como crianças. Agem completamente como crianças. Talvez você já se percebeu nessa situação. Um dos casos muito comuns, birra. Um casal tem uma discussão qualquer sobre um assunto qualquer em birra. Um não quer falar com o outro, não quer olhar para a cara do outro, como se fosse uma criança de 4 anos. Que o outro foi, tomou seu brinquedinho e você ficou lá embirrado. Não, não quero falar com ele, ele é muito chato, não sei o quê. É uma atitude que a gente poderia considerar que é uma de criança. Você fechar a cara, ficar fazendo cara feia, sabe? Isso acontece no nosso dia a dia, conforme vão acontecendo os conflitos principalmente nos nossos relacionamentos, tá? E você percebe que essa inteligência emocional, disparadamente, não é o que a gente poderia considerar de um adulto, tá? E é por isso que o mundo está no caos que está, né? Ninguém tem controle de nada, porque todo mundo emocionalmente é uma bomba, explode a qualquer coisa, tá? Agora tem uma coisa muito importante. A gente aprende, principalmente aqui onde a gente vive, na parte mais oriental do mundo, tá? É um pouco diferente. Mas aqui no Ocidente, tá? Vamos falar aí de Europa, uma boa parte da Europa, Estados Unidos, aqui a América do Sul, a gente aprende desde criança a fugir das emoções. É o tal do engole o choro, não fica triste não. A pessoa começou a chorar, todo mundo vai, abraça, acalenta, não sei o quê. Não, não fica triste, isso vai passar. Então a gente aprende desde muito cedo a fugir de enfrentar as emoções. A gente não enfrenta emoção nenhuma. Qualquer medo que a gente tem, qualquer tristeza, qualquer raiva, o que a gente faz, a gente quer dar um jeito de fugir disso. Conforme a gente vai ficando adulto, a gente procura outros métodos para fugir disso, que é, eu tô na tristeza hoje, deixa eu ir no shopping para dar uma aliviada. Aí você vai no shopping, aí começa a comprar aqui, ali, ver vitrine, isso aqui. Quando você vê, nossa, me senti bem, eu tô aliviada. Ou seja, você fugiu daquela emoção, você não deu atenção suficiente a ela veio com força, impulsionou o seu sofrimento e você deu um jeito de escapar. Ou, sei lá, vai assistir um vídeo, um filme, quem gosta de fazer uma academia, ou fazer comida, não sei. Depende, cada um tem as suas formas de escape. A gente é muito bem treinado nisso, né? Sentiu qualquer emoçãozinha que é meio desagradável, que está trazendo uma sensação de sofrimento, pumba, vamos tentar escapar. As férias é muito isso, vamos tentar escapar do sofrimento do dia a dia, da rotina do dia a dia, entendeu? É bem isso. Agora, interessante que muitas vezes você fica lá 6 meses, 1 ano, ou 2, que seja, planejando uma viagem para uma praia e achando que a praia vai ser o paraíso e que lá você vai deixar de lado todo o seu sofrimento e vai viver momentos de pura alegria e felicidade. E aí chega na praia e começa: mas a areia está muito quente. Mas esse mar, não sei, realmente eu não gosto tanto assim de água salgada. Nossa, que sol, eu não encontro uma barraquinha, e agora, o que eu faço? Aí senta numa barraquinha, aí o cara aí começa a aparecer aquele monte de ambulante, vende isso, vende aquilo, putz, mas que chatice, esse pessoal não me deixa em paz.
e vai entrando naquela neura. Ou seja, todos os gatilhos que te levam ao sofrimento continuam em você. Não adianta você querer fugir para um paraíso, ou a utopia de que achar que um dia vai existir um paraíso, que tudo mais, que na verdade já existe, tá? Na verdade, o nosso planeta é um paraíso. Tá? As únicas pessoas que não percebem isso são nós humanos, na loucura do dia a dia e do sofrimento. A gente não percebe que o nosso planeta já é um paraíso. Tá? Ninguém foi expulso do paraíso físico. As pessoas foram expulsas do paraíso mental, do paraíso da felicidade, tá? De se sentir completo e feliz. Foi desse paraíso que a gente foi expulso. Então é muito interessante que as pessoas às vezes planejam por muito tempo algo que ela acredita que vai trazer felicidade para ela e chega no momento da felicidade e não foi tão feliz assim, né? Então é muito interessante. Por quê? Porque você está carregando isso, você está carregando essas cargas. Não adianta fugir delas, você tem que enfrentá-las. Sempre que se repetem, você não as aceita e isso nunca se dissolve. É o que eu acabei de falar. Vai se repetindo, você não aceita, foge dela. Ela vem e se repete de novo, você foge dela de novo. E isso vai nesse ciclo. Ou seja, vai continuar acontecendo. Você vai continuar guardando aquilo, tipo assim, eu experimentei um pouquinho de sofrimento agora, deixa para mais tarde eu experimento um pouco mais. Depois eu deixo esse sofrimento aí, lá para amanhã, depois eu volto nele. Com isso você vai guardando esse sofrimento e é por isso que eu falo que às vezes o sofrimento é opcional. Tá? Muitas vezes ele é opcional. Conforme vai acontecendo isso, você vai empurrando com a barriga o sofrimento, no caso as cargas emocionais, você não solve elas e isso não sai da sua vida. Tá? Esse conflito que existe dentro de você, ele não te deixa. Ok? Então é muito importante enfrentar. Tudo que ser negado é fortalecido. Bom, essa frase é bem conhecida e é exatamente isso. Você continua negando, 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 isso continua sendo fortalecido. Porque na verdade o negar é simplesmente fugir. Cargas emocionais e sofrimento. As cargas emocionais nos levam sempre ao sofrimento. Ela é o grande combustível para isso. Como ela leva a conflitos contínuos de relacionamentos, as histórias contadas pela mente se tornam cada vez mais poderosas, isolando você ainda mais do mundo. Sua mente ganha muito mais força quando você está nas mãos das emoções. Aquilo que eu falei. As emoções é o combustível para gerar um conflito em loop na sua mente. Tá? E a sua mente funcionando a todo vapor é puro sofrimento. Tá? A emoção em si, gente, a emoção em si é simplesmente algo natural que acontece no seu corpo. Tá? É uma energia que está passando pelo seu corpo. O que está acontecendo no seu corpo. No caso das cargas emocionais, ainda mais acontecendo, porque ela tem muitos bloqueios, então ela para em vários pontos do seu corpo. Então, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas conforme vai se bloqueando, essa energia vai ficando no seu corpo, tá? Quando ela repete, quando acontece a repetição disso, tá? Vai começar a disparar a mente, começa a disparar. Mas no corpo em si, isso não é nada. É uma energia acontecendo no seu corpo. É lógico que a mente vai disparar que é desagradável, que é ruim, que eu não quero sentir isso, que eu não posso ser triste, eu não posso ser uma pessoa triste, porque tantas pessoas são felizes e eu não sou, porque eu tenho raiva, porque eu sou ciumento, e a mente vai disparando. Principalmente quando numa situação de relacionamento, ela começa a querer comprovar que você está certo, naquela discussão, que a pessoa está errada, que você já fez isso e aquilo para ela, como que ela pôde agora fazer isso contra você? E aí a mente começa a encontrar várias e várias desculpas, julgamentos, para continuar a manter aquele nível mental que não para. Aquele processo mental que a gente sabe muito bem, eu acho que você também sabe, que é essa coisa da mente não cala a boca. Ela continua falando, e você, como ser, não mente, tá? Nos próximos cursos, eu vou falar mais sobre a mente, sobre felicidade, sobre mente, sobre sofrimento e tudo mais, como funciona a mente, mas você vai perceber que você não queria que a mente estivesse falando. Ou seja, você percebe que aí existem duas coisas: você e uma mente falando.
Você e uma mente falando, opa. Então comece a observar isso. Comece a observar que será que o que fala na minha cabeça sou realmente, ou melhor, é realmente quem eu sou? Será que aqueles pensamentos, aquele blá 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 blá, que gera, que inclusive está gerando sofrimento para mim mesmo, tá? É o que realmente sou ou é algo à parte de mim, tá? Só uma reflexão para vocês, mas para frente eu vou falar mais sobre isso, tá? Em outros cursos. Sua mente é muito mais poderosa que você. Quanto mais cargas emocionais são dissolvidas, mais paz interna acontece, a mente é enfraquecida e te leva à libertação do sofrimento. Ok? Dentro de tudo que eu falei, é exatamente isso. Conforme você vai dissolvendo cargas e mais cargas emocionais, você vai se libertando de várias travas internas, tá? A sua mente vai sendo enfraquecida e todo esse blá 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 que eu acabei de falar, que é aquela coisa quando você está num estresse mental, num drama mental, ela não para, não para e começa a repetir, continua repetindo, aí você fala, não, não quero mais pensar nisso. Passa um segundo, 10 segundos, você está de novo. Ah, mas e isso, e aquilo, e se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado? Tudo isso, todo esse drama mental vai sendo diminuído, porque, como eu disse, o combustível é as emoções. Se elas começam a ficar mais leves, dissolvidas e apenas passarem por você, pelo seu corpo e ir embora, tá? Como a raiva não tem problema nenhum com a raiva. O problema é que a gente fica prendendo ela na gente, né? E cria-se assim um drama mental. Mas a raiva em si não, é só uma energia que passa pelo seu corpo e pronto, e ponto. Mas como a gente está mantendo essa carga aqui com a gente fica segurando ela, ela vai criando mais e mais esse dilema, esse conflito mental, tá? Então, conforme você vai dissolvendo essas cargas emocionais, automaticamente você vai ficando mais sereno, a paz interna vai tomando um grau absurdo dentro de você, e aí todos aqueles sentimentos que eu já disse antes, como amor, compaixão, tá? Você mesmo se autoconhecer, quem é você realmente, começa a ficar muito claro, começa a ficar cada vez mais claro para você. Você começa uma coisa muito incrível, a antecipar emoções. Você começa a perceber que você está entrando num estado emocional antes, ou melhor, ou antes, ou no momento que está acontecendo. E aí você pode, inclusive, tomar uma decisão, se você quer falar assim, quer falar assado, e não ficar nas mãos da emoção, né? Que é aquilo lá que eu já falei. Você entra num estado de ódio, de raiva, você só quer xingar, você só quer falar mal. Um cara te cortou à frente no trânsito, você quer mandar ele pro inferno, ou o que seja, entendeu? É, então, o que acontece? Na hora que isso acontece dentro de você, que essa paz interna toma conta do seu ser, isso já não acontece mais, tá? A emoção, ela pode ser vivida apenas como uma experiência energética no seu corpo. E isso é sensacional, gente. É sensacional, tá? Eu já vivi muitos momentos onde aconteceram momentos que eu diria que eram de raiva e que se transformaram em alegria, em algo de alegria mesmo. Aquela energia passou e eu senti ela, eu percebi ela, e foi uma sensação, inclusive, de êxtase, de perceber aquilo passando pelo meu corpo de uma forma gostosa mesmo, uma coisa agradável, e não aquilo que a gente está acostumado que explode, que você fala, é mil e uma, entendeu? Bom, você já deve ter percebido que eu no trânsito sou bem calminho, né? Exatamente por conta disso, tá? Bom, quando isso acontece, tá? Quando a dissolução de uma quantidade grande de cargas acontece, acontece o que chamamos de expansão da consciência. Tá? A sua consciência expande. Você está muito mais consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor, principalmente na sua vida e com você. Tá? Expansão de consciência é isso. É estar cada vez mais consciente do que você é, do que as pessoas são e de tudo ao seu redor. Vamos falar agora um pouquinho sobre onde está a carga emocional. A carga emocional, como eu já disse, é energia, tá?
Então aqui eu fiz um gráficozinho simples, inclusive para mostrar como ela afeta o nosso físico, nos levando a doenças, inclusive, tá? Há muita doença. Na verdade, a maioria das doenças acaba sendo o gatilho da doença é o problema emocional, tá? Aqui você vê o corpo físico normal ali do seu lado direito, corpo físico. Abaixo o corpo energético. Para quem acredita ou não, isso tudo bem, não tem problema, tá? É só energia ali emanando do seu corpo, uma energia sadia. Aqui eu ilustrei ela toda como uma energia azul, como se tivesse seu corpo vibrando magneticamente, tá? Para quem não, para quem minimamente conhece um pouco de ciência, sabe que o corpo é todo o nosso organismo, cada célula tem toda a sua carga energética, magnética, tá? Então é tudo funcionando bem, toda a energia fluindo bem no seu corpo. No caso de uma pessoa, vamos dizer assim, 100% sem cargas nenhuma emocionais ali presas ao corpo, tá? E do seu lado esquerdo, nessa imagem maior, você vê o corpo energético cheio de cargas, tá? Eu exemplifiquei com cores, tá? Vermelho, amarelo, azul, verde, como se essa energia das emoções, tipo a raiva tá tomando toda aquela região ali do tórax, ali perto de um pouco abaixo do pulmão, um pouco das pernas, ela tá tomando aquela parte. O que acontece? Aquela energia azul, aqui eu coloquei o azul como medo desconhecido, tá? Mas vamos dizer que a energia que deveria estar fluindo, tá? A energia que está fluindo, ela trava ali, ela para ali. É como se ali tivesse interrompendo todo o fluxo natural da energia. Quem conhece um pouco de acupuntura e reiki, conhece um pouco mais sobre isso também. Sabe que no corpo existem vários pontos energéticos. E se a energia não está fluindo bem no corpo, automaticamente aquelas áreas do corpo elas vão ter carência energética, tá? E o problema é que essas cargas emocionais que ficam ali, elas vão, é como se fosse entupindo. Está entupindo um tubo de energia que deveria estar fluindo sobre todo o seu corpo. Então eu ilustrei ali em amarelo, no ombro, na coxa, nas mãos, tá? Como ciúmes, tá? Mas é uma ideia assim, simplista, tá, gente? Não que seja exatamente assim que funciona, tá? Pelo menos eu não vi ninguém que me falasse que é exatamente assim, mas a ideia é mais ou menos essa. É como essas cargas emocionais ficam presas no seu corpo. Inclusive, conforme você começa a trabalhar isso que eu estou ensinando aqui sobre trabalhar cargas emocionais, tá? Você vai perceber que algumas cargas emocionais elas têm um local no corpo. Você vai perceber que, vamos supor, a raiva. Quando você sente raiva, alguma parte do seu corpo é mais afetada. Provavelmente é ali onde está a maior parte de carga emocional guardada ali, tá? Reservada ali. Então isso aqui é mais para ilustrar isso, tá? Sofrimento constante que leva ao estresse diário, tá? Leva a doenças e isso é comprovado cientificamente. Eu acho que pelo menos a maioria das pessoas sabe muito bem que isso é o que acontece. Até porque quando você está mal emocionalmente, você não dorme bem, você se sente cansado, você não consegue trabalhar bem, você não consegue viver bem os seus relacionamentos. Você, quando está emocionalmente mal, você não consegue minimamente viver bem. Então, é lógico que isso também leva a doenças, tá? Ficar com a carga ou ficar com a dor. Para que aconteça a dissolução das cargas emocionais, dizemos que temos que ficar com a carga, ficar com essa dor. Porque apenas quando olhamos para isso completamente é que desaparece. Geralmente em nossas vidas aprendemos exatamente o contrário disso, e por isso vivemos fugindo delas. É como eu já disse, principalmente aqui no Ocidente, o que a gente aprende é fuja da dor, fuja do seu sofrimento, fuja das suas emoções, tá? E o que acontece é que você não dissolve isso, você simplesmente vira uma caixinha de emoções. Você vai guardando um monte de emoçãozinha lá.
Emoção, 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 emoção. E aí toda vez que dispara algo que é referente àquela emoção, ela pula para fora. E aí você sofre tudo aquilo de novo. Você vive sofrendo as mesmas coisas, a mesma emoção desde quando era criança, tá? Isso é um fato para a maioria das pessoas que não chegaram ao despertar da consciência, tá? Ao momento onde você se liberta das cargas emocionais e do sofrimento. Você está repetindo aquilo, continua se repetindo, se repetindo. Então, é como eu já disse, o ponto aqui é vamos enfrentar isso, vamos olhar isso, tá? Aqui eu coloquei uma frase: apenas observe esse monstro que te consome. Com o tempo você perceberá que ele não é tão feio assim, ok? Aqui a gente chama ficar com a dor. E é interessante que nesse primeiro momento você pode até falar isso. Eu vou ficar com a minha dor. Tá? Eu vou ficar com a minha dor daquela emoção que me incomoda, daquela emoção que me joga para baixo, ou o que seja. Tá? Ou aquela emoção que me controla. Isso, de certa forma, é uma dor. Você está sofrendo com isso. Tá? Mas você vai perceber com o tempo que você for trabalhando isso em você mesmo, tá? E aqui não tem jeito, é prático, você tem que praticar, tá? O que eu vou ensinar aqui é algo extremamente poderoso. Uma das coisas mais poderosas que eu já vi na minha vida. E que fez uma diferença brutal em minha vida, tá? Em outro momento, que eu quero dar um jeito de acelerar um pouco o vídeo para não ficar com 1h30 igual ao outro. Em outro momento eu quero falar um pouco, compartilhar um pouco sobre a minha própria experiência pessoal quanto a ficar com a carga, ficar com a dor. Mas chega um ponto que ficar com a dor se torna uma coisa tão simples e às vezes, como até citei o exemplo da raiva, que teve um momento que no trânsito inclusive, eu senti raiva com uma pessoa, me podou, entrou na minha frente de qualquer jeito. E eu estava tão consciente que eu percebi a energia da raiva passando dentro do meu corpo e é como se fosse sei lá, vamos dizer assim, hoje eu consigo sentir energias com um pouco mais de clareza. Mas vamos dizer que tipo um arrepio, um, uma coisa legal. Eu senti como uma coisa legal. Eu senti, percebi ela passando pelo meu corpo e ela passou e foi embora. E aquilo foi tão legal que eu fiquei até feliz. Eu falei, nossa, que legal, né? Mas é lógico, no começo foi mais complicado, ficar com a dor era mais difícil, porque existiam cargas maiores dentro de mim, tá? Então, é lógico, os primeiros momentos que você vai praticar isso, vai ser difícil? Vai ser difícil, gente, tá? Mas isso não quer dizer que seja impossível ou que você não consiga, tá? Todos que aprenderam isso, colocaram em prática, conseguiram. Então você não vai ser diferente disso, tá? Então, no princípio é complicado porque você fica com essa coisa que, eu não quero sofrer. Existia um amigo num curso que falava muito disso. Mas poxa, eu estou aprendendo a ter que sofrer para poder curar o sofrimento. Eu não quero sofrer. Poxa, mas antes você tem que ver o que é esse sofrimento. Então, não tem como. Primeiro você vai ter que passar, porque automaticamente você já ia sofrer. Esse é o ponto, tá? Esse é um ponto muito importante. Você não vai ficar querendo. Você não vai imaginar aqui que você vai gerar um sofrimento que não existia dentro de você. Não. Esse sofrimento já está lá dentro, tá? Então, não muda nada. Você já ia sofrer com isso. Então, trabalhar isso, no início pode ser uma dor, nossa, vou ficar com essa dor, que drama e tal. Logicamente vai colocar mil empecilhos, mas depois você vai ver que é tranquilo, que ficar com a dor é algo extremamente simples e que é extremamente recompensador, porque você vai se libertar de traumas gigantescos na sua vida. E a maior liberdade na vida é essa, é você poder se libertar para fazer o que você quiser depois da sua vida. Imagina uma pessoa que tem medo de nadar, como um primo meu tem. Ele não consegue, é uma pessoa jovem, ele não consegue ir no clube com os amigos. Imagina para um jovem não conseguir ir num clube com os amigos porque tem medo de nadar, tem medo de água. Entendeu? O que é isso? Isso é uma carga emocional que foi gerada em algum momento da vida dele, que ele teve algum tipo de trauma, foi gerada aquela emoção e ele não ficou com aquilo, ele fugiu daquilo, provavelmente porque pais e todo mundo chega, não, filhinho, tá tudo bem, vem cá, não foi nada, não fica assim não, outro brinquedo, e aí aquilo ficou dentro dele.
E aquilo foi se repetindo, até um ponto que aquilo virou um trauma que ele não conseguia nem nadar. Ele não consegue mais ir numa piscina, entendeu? Imagina para um jovem que é isso. É cercear completamente a liberdade de um jovem. É a mesma coisa você chegar e falar assim, olha, você não pode ir no clube. Você é um jovem, mas você não pode ir no clube. Isso é uma prisão. Só que é uma prisão feita pelas emoções e a mente. Bom, vamos para o próximo tópico. Dissolvendo as cargas, sua consciência se expande até certo ponto. E ao ficar, tá? Eu coloquei eu aqui. E ao ficar com a dor, desculpa, é eu mesmo. E o ficar com a dor será algo automático e acontecerá em um tempo quase instantâneo, ficando apenas a experiência sem sofrimento. Ok? Conforme você vai praticando isso, você começa a se libertar de cargas às vezes muito pesadas, tá? Então, esse ficar com a dor ou ficar com a sua carga emocional começa a começa a ficar leve, começa a ficar fácil. E conforme aumenta o seu nível de consciência sobre você mesmo, sobre o seu próprio ser, de como ele funciona, de como as emoções emergem, você começa a acontecer aquilo que eu mesmo disse, que você começa a antecipar uma emoção. Automaticamente ficar com a dor, ficar com a carga vai ser algo extremamente simples, tá? Para uma pessoa completamente desperta, no nível de consciência muito alto, ficar com a dor não é nada mais do que sentir um calafrio no corpo, tá? É como se você sentisse, sentiu o calafrio, acabou, tá? E foi. Porque é bem isso, na verdade. Na verdade, a emoção é uma descarga elétrica que acontece no seu corpo. Agora, se você ficar segurando ela, aí ela se torna uma energia presa. É algo que está ali dentro e que você precisa dissolver. Mas com o tempo, com a prática, isso se torna extremamente simples. No seu dia a dia, você vai perceber que isso vai ser rápido. Ali mesmo você resolve em segundos. Tá? E isso é viver o paraíso na Terra. Quando você dissolver cargas suficientes, expandir a sua consciência, que vai fazer com que sua mente te deixe em paz, tá? É bem por aí. Quando você tiver essa paz interna, que paz interna na verdade é a mente calada, você vai viver no paraíso. Isso sim é o paraíso. E aí você vai ver o paraíso em tudo. Na sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho, onde você for passear, na praia, numa cachoeira. Aí você vai ver o paraíso em tudo. Aí sim você vai perceber que a Terra já é um paraíso. Só você que não percebia antes. Vamos lá. Agora é a parte prática, tá? O passo a passo de ficar com a dor. Essa parte é importante. E essa parte que a dica é que você até anote, tá? Principalmente no início, que você talvez não lembre tanto. É simples, na verdade é extremamente simples, tá, gente? É muito simples. Mas no começo pode parecer que tem uma complicação a mais ou outra, então anote para tirar todas as dúvidas, para você se acostumar com a prática, tá? Primeira coisa, esteja atento às suas emoções. No seu dia a dia, tá? Esteja atento às suas emoções. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Comece a ficar mais atento ao que acontece dentro de você, tá? Esse é o grande problema do ser humano. Ele não está consciente do que acontece dentro dele mesmo. Tanto é assim que a gente mal se conhece. Há um tempo atrás eu poderia dizer que eu conhecia o nome Rubiano, Rubiano Oliveira. Mas eu não conhecia quem eu era realmente, tá? Quem é o Rubiano Oliveira realmente? O que ele sente? De onde vêm as emoções dele? O que é a emoção? O que ele sente no corpo quando vem a emoção? Então é isso. Esteja atento às suas emoções para você se conhecer melhor. Isso é autoconhecimento. É a atenção completa no seu ser, é a atenção completa interna, tá? Não é para esquecer o externo? Lógico que não. A gente vive uma vida que a rotina a gente tem que fazer mil coisas. Não é como um yogi, um monge que fica dentro de uma caverna, dentro de um templo, que senta
e fica meditando um dia inteiro, ou dois, ou três, olhando só para dentro, só para dentro, só para dentro. Não é, a nossa vida diária não permite isso. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga chegar no mesmo resultado deles, tá? Pelo contrário, talvez, ou em muitos casos, você pode conseguir resultados muito melhores do que essa pessoa que está lá no mosteiro e que não tem o seu dia a dia, as coisas que acontecem com você. Às vezes ele lá, ele está tão protegido por estar isolado, que ele não consegue ver várias coisas que estão dentro dele, vários problemas, várias cargas emocionais que estão ali represadas dentro dele, e ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem uma interação maior com o ambiente, uma interação maior com problemas casuais do dia a dia, uma interação maior em relacionamentos. Então talvez você seja uma pessoa que tem possibilidades ainda maiores de chegar a níveis de paz interna e de felicidade incondicional maiores do que ele. Você pode conseguir isso até mais rápido, tá? Não vou dizer que o método deles está errado, lógico que não, tá? A meditação é o método para se alcançar isso também, e é um dos mais antigos que existe. Mas hoje eu acredito que existam ensinamentos e tecnologias superiores, que você consiga alcançar isso ainda com mais rapidez, tá? E vivendo a vida que a gente vive no dia a dia. Bom, vamos continuar. Eu me perdi um pouco aqui. Bom, esteja atento às suas emoções. Então, no dia a dia, esteja atento às suas emoções. Quando surgir a emoção, tá? Quando qualquer das emoções, tá, gente? Qualquer emoção. O que vai acontecer? Na hora que você perceber, nossa, fiquei com muita raiva. Provavelmente você vai perceber só depois, tá? Depois que você já xingou, já brigou, ou o que seja, tá? Ou ficou triste já tá triste, ou tá muito magoado, o que seja, tá? Percebeu que você tá num estado emocional que te jogou para baixo, ou que fez com que o seu corpo entrasse numa situação diferente do normal, de você estar relaxado e tudo mais. Você percebeu que o seu corpo, batimento cardíaco está acelerado, começou a suar, começou a sair fora de um padrão convencional de relaxamento, a sua respiração tá numa velocidade muito mais intensa, provavelmente é que você está vivendo a emoção. Então, percebeu ela? O que você vai fazer? Tá? Dependendo da situação, isso não vai ser possível, mas tente o máximo possível de vezes. Percebeu que você está num estado emocional, você vai tentar se isolar um pouco. Você vai tentar se isolar. Vamos supor que você está em casa, teve alguma discussão com o marido, com o filho, ou o marido com a esposa, o que seja. Teve alguma discussão, algum conflito, alguma coisa que você não gostou, ou que seja, o papel higiênico acabou ali e você ficou puto de raiva. Ok, é o momento. Procura um lugar silencioso, o máximo silencioso possível, tá? Um lugar reservado. Se senta, fecha os olhos, e aí é o momento de você começar a estudar o que é isso no seu corpo. Ok? Então você vai se sentar e vai começar a observar o que acontece no seu corpo quando você é afetado por aquela emoção. Você vai começar a olhar isso, você vai começar a perceber isso. Aqui no caso, o foco é completo nisso, tá? Eu coloquei aqui o segundo ponto, permaneça com foco completo. Esqueça o resto lá fora. Esqueça, procure esquecer, tá? Lógico que nem sempre é possível, mas procure esquecer o resto lá fora. Foque em seu corpo, no seu corpo, tá? Esse é outro ponto. Esqueça a mente. A mente vai disparar 1000 coisas negativas, além do conflito em si que foi criado, que criou provavelmente essa emoção dentro de você. Ela também negativamente vai tentar tirar você dessa prática, tá? E isso é uma coisa que vai acontecer. Ela vai falar que é bobagem, que isso não precisa, que besteira é essa de ficar
tentando se autoconhecer, que isso não funciona, que você tem mais o que fazer, que, que a sua vida não precisa disso, que um dia você, sei lá, vai rezar para Deus ou alguma coisa e isso vai ser resolvido, ou que você vai morrer, porque dependendo da emoção que você tiver, tá? O corpo se descontrola muito. Ele entra em pane, tá, gente? A emoção às vezes leva o corpo a uma pane, tá? Muitos que têm claustrofobia, medo de água, essas coisas, medo de altura, ou tem traumas mais fortes mesmo, viver emoção é realmente muito pesado, tá? E quem sabe disso percebe que acontece o quê? Um distúrbio completo no corpo. Coração, batimento cardíaco, respiração, é, pode começar a suar, começa a descontrolar, você começa a ficar inquieto, não consegue controlar seu corpo, você quer falar, você quer xingar e tudo mais, tá? Então isso o que acontece é que seu corpo está totalmente descontrolado, completamente descontrolado. Então você tem que prestar atenção no seu corpo. Esqueça a mente. Ela vai contra você o tempo todo, tá? É a mesma coisa de quando você quer fazer um regime. Então, você quer fazer um regime, ela vai contra você, não tem jeito. Ela não quer que você faça, porque lá dentro de você, você já se acostumou com tudo aquilo que você come, ou os prazeres da comida e tudo mais. E você quer aquilo, a mente, ela simplesmente bota, não, você não pode fazer o regime, porque você vai fazer falta isso, vai fazer falta aquilo, você não vai conseguir, você não é forte bastante. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, tá, gente? A mente vai ser. Vocês vão perceber claramente, quanto mais vocês praticarem isso, vocês vão perceber que a mente joga contra vocês o tempo todo. Ela joga contra vocês o tempo todo. Você vai perceber que a mente vai fazer com que vocês queiram fugir da prática de ficar com a dor, tá? Esse é o momento que você tem que ser forte. Principalmente para você ter a sua primeira experiência de ficar com a dor, até o momento dela dissolver. E aí você vai perceber que realmente isso funciona e que isso é uma das maiores bênçãos que você pode ter na sua vida, que é se libertar de às vezes um conflito, um sofrimento que você teve desde a infância. Imagina quanto tempo é isso, tá? Independente da sua idade hoje. É muito tempo, que é a sua vida toda, quase, tá? Provavelmente a maioria, pelo menos a maioria dessas cargas vem da infância. Então, imagine, é se libertar de um drama que você vem carregando a sua vida toda. Ou seja, sente-se, observe o corpo, esqueça a mente. A mente vai falar mil e uma abobrinha. Ela não é importante nesse momento. Ela vai falar que você vai ficar louco, vai falar que você vai ficar pinéu, ou o que seja, tá? Esqueça isso, tá? Esqueça isso. Não dê atenção a isso. Não é fácil, tá? Não é fácil. Ela é muito poderosa, a mente. Mas é isso. Milhares e milhares de pessoas fazem isso, praticam a arte de ficar com a dor, a arte de ficar com o sofrimento, e ninguém morreu até hoje, tá, gente? Ninguém morreu, tá? Até porque esse próprio sofrimento, essa própria emoção, você já ia viver ela automaticamente no decorrer da sua vida, várias vezes que ela dispara, entendeu? Várias vezes que ela disparou, você não morreu. Pode ser que futuramente, né? Uma raiva aí vai te levar a um infarto e tudo mais, mas a gente está antes disso. Se você está aqui me ouvindo, a gente está antes disso. Ou mesmo que você já teve, é o momento de trabalhar isso agora, então, tá? Mas você não vai morrer por conta disso. Então esquece a mente, tá? Esse momento é o momento de você trabalhar isso. Você não vai ficar louco nem nada também, tá? Isso não tem nada a ver, porque isso é físico, é completamente físico. Quanto mais praticar isso, você vai perceber que isso é físico, tá? Como eu já disse no terceiro aqui, a sua mente vai disparar. Quarto, a mente é pura ilusão e exerce poder. Ela é uma ilusão. Ela vai criar várias e várias ilusões para que você fuja disso. Mas não fuja, tá? Vai continuar no seu corpo. O quinto passo, continue em seu corpo, continue com foco, tá? Sexto, mais foco ainda em partes do corpo. Conforme você vai percebendo aquilo acontecendo, vai ainda entrando mais a fundo disso. Onde que afeta mais? A minha barriga? É no meu peito? É no pescoço? É minha cabeça? Onde mais afeta? Onde que você percebe que tem uma pressão maior? Tá? Talvez um formigamento, alguma coisa do tipo. Fique com a dor. Quanto tempo for preciso.
Você precisa ficar com ela quanto tempo for preciso. Preciso. Agora, não precisa ser tudo uma vez, tá? É lógico. Tá? Quanto mais tempo você puder ter naquele momento que teve a emoção, melhor. Mas, é lógico, a gente está no nosso dia a dia, não tem como. Tá? Você sentar lá e ficar o dia inteiro com isso. Não é isso. Até porque talvez você não consiga também permanecer nesse estado por muito tempo. Pode acontecer provavelmente a mente, com o tempo, ela consiga disfarçar essa emoção, consiga te levar para outro caminho, você começa a pensar em outras coisas. Quando você vê, você também perdeu um pouco disso. Você perdeu aquela coisa que estava acontecendo dentro de você quando acontece a emoção. E quando você perdeu, perdeu, aí não tem mais jeito. Ou melhor, tem uma forma, mas eu explico depois. Então fique o tempo que for preciso com essa dor. Fique ali, quietinho, o tempo que for preciso. Agora, acabou, eu não tenho mais tempo, precisei levantar, precisei parar, tudo bem, não tem problema. A partir do momento que voltar isso de novo, vamos lá, vamos trabalhar isso de novo. Vamos trabalhar isso de novo, vamos trabalhar isso de novo, tá? Então você vai, é um trabalho contínuo. Tá? Vamos supor, que as coisas não funcionam tão simples assim, tá? Eu ia falar aqui raiva. É raiva agora. Beleza, vou lá. E fica com a raiva, fica com a raiva, fica com a raiva. É que não é tão simples assim. A gente dá nomes, raiva, ciúme e tudo mais, mas muitas dessas emoções, na verdade, é uma mistura de várias coisas, tá? Mas você mais ou menos percebe o gatilho. Vamos supor, teve um problema no trânsito, você ficou puto da vida, ok. Chegou, não vai tentar fazer essa prática dentro do carro dirigindo, não é isso, gente, tá? Se você estiver no banco passageiro e estiver com raiva, ok, você pode até fechar os olhos e ficar ali com a dor. Mas se você estiver dirigindo, não. Espera chegar em casa. Aí eu vou dar a segunda dica de como fazer isso. Quando você chegar em casa, você tiver um tempo, senta no sofá, ou onde for o melhor lugar para você ficar, tal, fecha os olhos e recorda a situação, a mesma situação que te levou a ficar com aquele estado emocional. Recorda tudo, tenta recordar o mais possível de detalhes. Ele buzinou para mim no trânsito e me fechou. Aí você vai lembrando, lembra a cara do rapaz, ou da moça, ou que seja, quem está dirigindo outro carro. Lembra do carro, lembra de você dirigindo, lembra de você ficando revoltado. Lembra de tudo isso. Geralmente a mente é tão poderosa que apenas de você recordar sobre o momento que existiu o conflito que te levou àquele sofrimento emocional, só de lembrar isso, ele já volta. A emoção já vai voltar, tá? Porque a emoção e a energia está no seu corpo, ela não sabe exatamente se aquilo é real ou não, se está acontecendo ou não. O que acaba dando o gatilho ali é a mente lembrando de tudo. Então, se aquilo aconteceu em um momento que você não pôde praticar isso, de ficar com a dor, de sentar e ficar quietinho e observar o que acontece no seu corpo, use esse outro método, que é recordar, rebobinar a fita mesmo e lembrar de tudo que aconteceu que te levou àquele drama emocional. Isso também vai fazer com que você entre nessa emoção, principalmente se for algo mais forte, tá? Isso com certeza vai te levar, principalmente quando é drama de relacionamento, gente. Aí é fatal, tá? Brigou lá com a pessoa, brigou com seus pais, com a pessoa que você mora, com seus filhos. Mesmo que naquele momento você não possa parar para fazer isso, ok. Passou um tempo, agora eu tenho tempo para isso, ok. Sente, fique lá quietinho, feche os olhos e recorde passo a passo do que aconteceu. Lembre de tudo que a pessoa te falou, tudo que você falou para ela. Quando você trouxer essa lembrança, você vai entrar no mesmo comportamento emocional do seu corpo de novo. O seu corpo novamente vai entrar naquele mar de emoção e de perturbação, tá? E aí, nesse momento, você faz isso, que é observar o seu corpo, tá? Aqui no oitavo eu coloquei isso, sobre isso também. Caso você esteja trabalhando a dor e ela começa a enfraquecer, relembre a cena, tá? Se você relembrar a cena, provavelmente vai voltar. Aí vai voltar, você continua trabalhando. O que vai acontecer? Por que
que perde o foco? Por causa da mente. A mente vai começar a te falar mil e uma coisas e chega um ponto que você começa a se perder nela. Você começa a lembrar do trabalho que vai ter amanhã, de não sei o que vai ter depois, das obrigações do dia, tá? Então, conforme você vai entrando nesse loop da mente, você se esquece do foco, que é o seu corpo, que é a emoção. Então você pode fazer o quê? Relembrar a cena. Provavelmente quando você relembrar a cena, vai acontecer tudo de novo, vai voltar aquele ímpeto de coisa de novo dentro de você. Ok. Aí você continua com a prática de observar isso, tá? O caso aqui, gente, é que eu falei, é tão simples que a mente vai falar que não funciona, tá? A única coisa que você está fazendo aqui é observar o que acontece no seu corpo, acompanhar o que está acontecendo ali, tá? É isso, só isso que você faz. Você não vai ficar tentando descobrir uma solução mental para aquilo, descobrir alguma forma de resolver isso dentro de você, ficar pedindo para que isso passe, nada disso, tá? Você, inclusive, o ideal aqui é que você esqueça a mente, ou seja, para de pensar. Para de pensar impossível, desculpa. Para de pensar impossível porque a sua mente vai estar disparada. Mas não dê atenção ao que a sua mente está te falando. Esqueça, tá? Então não entre no moinho de querer resolver as coisas com a mente, que ela, na verdade, é o problema, tá? Então não tente resolver esse problema que você está tendo com a mente. Não. É observar. Apenas observar. A própria consciência do que acontece dentro de você já é o remédio, já é a cura. Apenas de você estar completamente consciente disso, já vai te libertar, tá? Como você vai descobrir isso? Depois de um bom tempo que você ficar com determinada carga emocional, você vai perceber, primeiro, que ela vai perdendo a força, tá? Nas próximas ocasiões que acontecerem os gatilhos que te levam àquela carga emocional, você vai perceber que já não é tão poderoso mais. Você vai começar a perceber que, opa, até que eu não fiquei tão bravo dessa vez. Acabou o papel higiênico, mas fiquei meio chateado, mas não foi tudo aquilo, né? O cara me fechou no trânsito, mas, puxa, hoje eu nem xinguei. Eu só buzinei. Então, é bem isso. Você vai começar a perceber que vai acontecendo uma diminuição daquilo. Medos, inclusive, medos. Um exemplo meu que depois eu posso falar futuramente. Eu tinha medo escuro, um medo de criança. Mas é um medo que muitos adultos hoje em dia têm. Tá? Quando eu comecei a trabalhar essa carga de medo, que é sentar no escuro, não tinha outra coisa para fazer, era a melhor forma. No início, eu poderia ter feito o quê? Só sentado, fechado os olhos e imaginado que eu estava no escuro. Isso já me daria medo. Tá? Mas chegou um ponto que eu já peguei, fiz o quê? Fechava um quarto, num breu total, e ficava ali. É lógico que era um drama completo no meu corpo. Meu corpo entrava, vamos dizer, quase em convulsão. Não, não entra em convulsão. Mas a gente gosta de aumentar muito, a mente gosta de aumentar muito, né, quando está naquele momento. Mas é dramático. O corpo, o coração desacelera, vira uma bagunça, tá? Eu já falei antes. E conforme eu fui fazendo isso, acontecia que cada vez que eu ia para esse quarto escuro, mais e mais isso ficava ameno. Mais e mais não vinha tudo aquilo, todo aquele drama. Nas primeiras vezes que eu tentava, quando eu entrava num quarto que estava escuro, a minha mão já ia buscando um interruptor. Era um drama, era dramático. Eu não conseguia entrar no quarto escuro. Se eu não conseguisse ter um interruptor logo à vista para poder ligar, era difícil entrar no quarto. Então imagina o meu sofrimento com isso. Eu estava totalmente preso a isso. Então, o que aconteceu? Conforme eu fui fazendo, isso simplesmente foi sumindo. Foi sumindo esse drama. Foi sumindo, foi sumindo. E, gente, em alguns momentos, quando a carga emocional é muito grande, tá? Quando acontece a dissolução dela, acontece o que eu chamo de transmutação. A energia dali que estava, aquela carga emocional, ela transmuta e se transforma numa energia
extremamente maravilhosa. Uma energia que vai te levar a um estado de êxtase. Primeiro, pela libertação em si, você está se libertando daquele conflito que você está carregando a vida toda. E segundo, que aquilo te leva a um êxtase mesmo. Você fica completo de energia de uma forma que você entra, vamos dizer, até num. É como se fosse um barato, né? É como se você tivesse tomado algo que te deixasse nas nuvens, tá? Para mim, que conheço um pouco mais de energia, eu sentia a energia percorrer a minha coluna vertebral, tá? Que para alguns que conhecem, a gente chama de Kundalini, e ligando inclusive vários chakras e tudo mais. Então, você ainda tem um prêmio absurdo no fim disso, que você recebe tudo isso e se liberta disso, se liberta completamente disso, se liberta completamente, tá, gente? Não fica com medo de amanhã ou depois, que nem no meu caso. Eu nunca mais tive medo de ficar com medo do escuro. Esquece, não existe mais isso, tá? Não existe mais. Depois que você dissolveu isso e principalmente aprendeu a ficar com a carga, acabou, tá? Acabou. Não, isso não volta mais, tá? Não é não é simplesmente um remédiozinho, é uma solução mesmo, tá? É a cura definitiva. Então, acontece isso, tá? Acontece mais coisas, tá? Mas isso cada um na sua experiência, tá? Muitas pessoas conseguem ter visões do o que criou aquilo dentro dela, tá? Vai te levar a ter uma visão lá do passado, lá do seu passado, talvez como criança, como no meu caso, que é uma vez que eu estava num sítio e que eu dormi antes de apagar os lampiões, e quando eu acordei no meio da noite eu estava numa penumbra total, numa escuridão completa, que eu não conseguia ver a minha mão na minha frente, né? E então foi ali que criou esse trauma dentro de mim, mas aquilo para mim não ficava muito claro. Às vezes algumas coisas que acontecem na sua vida não é muito claro. A gente não lembra mais o que foi que promoveu aquela carga emocional que ficou ali guardada. E muitas vezes no fim desse processo até isso vem, até essa resposta vem, tá? O nono aqui, vamos lá, porque para variar tá ficando enorme o vídeo, tá, gente? Desculpa, mas vocês estão percebendo, o assunto é importante, o assunto é interessante. Espero que seja interessante, né, para vocês, mas deveria ser, tá? Porque isso aqui pode mudar a vida completamente de uma pessoa, pode mudar completamente, tá? Imagina no meu caso, medo do escuro. Qual a solução para isso? Não existe solução para medo do escuro, gente. Qual a solução? Qual remédio? Qual, sei lá, qual curandeiro? Ou, sei lá, quem eu procuro? Qual religião? Não tem, não tinha. E nunca ouvi ninguém falando, como que eu curo medo? E isso serve para qualquer tipo de medo, tá? O que eu estou falando aqui, qualquer um, tá? Então tá ficando grande para variar, mas espero que vocês entendam o porquê, tá? O nono aqui é procure ajuda interna. Aqui eu vou falar de uma coisa que para algumas pessoas pode não ser tão importante e tal, mas eu acho que acaba sendo, porque aqui a gente, você provavelmente, como ocidental, deve ter uma religião ou tem alguma crença, né? Então o que eu vou te falar aqui é, procure ajuda interna. De quem? Do Deus que você acredita. E se você não acredita em Deus, que seja a sua própria energia interna, a sua própria consciência, a natureza. Tem muitas pessoas que acreditam na força da natureza, que eu acho muito válido, entendeu? Ou a força do universo, energia universal, o que seja, tá, gente? Procure essa ajuda interna. Eu já vou adiantar para vocês que dependendo da carga emocional, não é fácil. Não é fácil mesmo, tá? A mente vai ser muito poderosa, ela vai fazer você fugir disso de todas as formas. Então peça ajuda de algo superior, tá? Peça ajuda de algo superior. Isso, eu posso falar assim, que isso ajuda muito. Não é que ajuda muito. É que na verdade essa inteligência superior já está te ajudando, tá? Ela já está te ajudando, mas quando você confirma isso e pede para que isso realmente
ainda possa fazer, trabalhar isso com mais poder ainda, é, é o dobro. Vamos dizer assim que é o dobro. É você acreditando e ele fazendo, tá? Então, quando você também acredita, tudo é potencializado. Então é isso. Procure essa ajuda interna. Quem seja, algum santo, Jesus, não sei, Buda, Krishna, qualquer ser que você considere superior, uma, um, numa dimensão superior, tá? Qualquer ser. Procure isso. A maioria provavelmente vai ser Jesus, a gente está no Ocidente e tal. Então se agarre a Jesus. Peça para que ele realmente te acompanhe nisso, nessa jornada, tá? O que a gente está ensinando aqui, o que eu estou ensinando, inclusive, não tem conexão nenhuma com religião nenhuma. Vocês podem ter percebido até o momento que eu não falei nada de religião até agora, tá, gente? Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver apenas com se tornar um ser humano melhor. E o 10, o que acontece quando é dissolvido? Eu acabei adiantando isso, tá? O que acontece que é dissolvido, primeiro você é liberto, você se livra de algo que te aprisionou a vida toda, provavelmente a vida toda, tá? No fim, acontece aquilo que eu falei, que você pode experimentar um êxtase, alguns podem falar um êxtase divino, tá? Que na verdade é uma energia que vai fluir no seu corpo absurda, e você vai se sentir conectado com o universo, tá? Pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer, certo? Todo ser humano, cada ser humano é um ser humano, mas na maioria das vezes acontece, tá? Não vai ficar triste porque não aconteceu isso. De você ter eliminado esse trauma da sua vida já é o suficiente, já é prêmio suficiente, tá? Talvez você não esteja ainda suficientemente aberto ou com cargas suficientemente dissolvidas para que isso aconteça, não importa, tá? Detalhe importante: como eu vou saber se dissolveu ou não a carga? Legal, essa é muito importante, gente. Para você saber se dissolveu mesmo ou não, faça o mesmo exercício que eu falei antes de recorde a cena que traz, que é o gatilho dessa emoção. Vamos supor, se você tem um conflito com um parceiro, depois daquela briga, você fica lá, trabalhando isso, trabalhando isso, trabalhando isso, trabalhando isso. Chegar um ponto que você trabalhou isso, e aí você começa a não vir mais, né, aquela emoção. Você recorde a cena toda, passo por passo, passo por passo. Tudo o que aconteceu, cena por cena, palavra por palavra. O máximo possível, é lógico. A gente não consegue decorar tudo, mas o máximo possível, tá? Se não vier mais nada, gente, é porque foi dissolvido, tá? Eu não vou. É lógico que, vamos supor, num momento desse pode acontecer raiva, ódio. Não que você vai dissolver toda a raiva e ódio que existe dentro de você, não é isso. Mas uma grande parte, pelo menos aquilo, dentro daquele parâmetro, daquele gatilhozinho ali, já está resolvido, tá? A minha dissolução do medo escuro foi mais fácil, porque era entrar num lugar totalmente escuro, ou dormir no escuro. Para mim, foi resolvido. Hoje, eu entro em qualquer lugar, no breu total, tranquilo, durmo tranquilo no escuro, não tem problema nenhum, tá? Então, para mim, foi mais fácil até. Se você tem algum trauma desses, por, sei lá, medo de piscina, medo de altura, ou qualquer outro tipo de medo, os medos costumam ser os mais poderosos, medo de barata, medo de algum bicho, algum animal, tá? Isso você pode comprovar ali, frente a frente com o seu medo, né? Isso é muito legal, porque aí você vai perceber que realmente foi resolvido, que não existe mais nada dentro de você que gere aquilo. A sua mente pode até disparar alguma coisa. Ela pode falar, nossa, mas vamos supor, medo de barata. Barata, você tem medo, não sei o quê. Mas você não vem aquele impulso de fugir da barata mais. Não vem o impulso de pular em cima da mesa. Ou subir em cima da cadeira. Não vem mais o impulso. Ok? Ou seja, foi resolvido. Tá? Você provavelmente vai conseguir pegar o chinelinho e ir lá e matar a barata. Ok? Então é isso. Toda vez que você sentir que está resolvido, faça o próprio teste, faça um autoteste. Não resolveu? Voltou alguma coisa? Fica com aquele alguma coisa. Vai ficando.
até resolver, tá? É extremamente simples, mas é engraçado. É simples, mas não é fácil, tá? Mas coloque em prática e com a prática isso vai se resolver, ok? Muito grato por ter assistido mais este vídeo. Espero que o que passei aqui para você possa te ajudar em sua caminhada de autoconhecimento. E queria agora, para finalizar, te convidar a conhecer o curso Meditação Emocional. Confira o vídeo a seguir. Existe cura para o nosso sofrimento mental e emocional? Até quando você vai continuar a sofrer emocionalmente? Quando você vai parar de se esconder de suas emoções? É possível transformar o sofrimento emocional em felicidade? Não fuja nunca mais de suas emoções. Elas têm poder de te libertar. Descubra o poder da meditação emocional. Experimente a libertação de todo o sofrimento. E desfrute agora de profunda e inabalável paz interior. Veja mais informações clicando no botão laranja abaixo.